Quais as formas de se representar um vetor? Existe a mais correta? Como vamos representar vetores nesta série? Como os livros didáticos representam vetores? Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à parte 3 da série Vetores, Aplicações no Eletromagnetismo. Estamos interessados em compreender melhor o conceito e aplicação de vetores aplicados no eletromagnetismo. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: uma rápida revisão, representação de vetores e considerações sobre os assuntos aqui apresentados. Vamos começar com uma rápida revisão sobre vetores. Aí nós temos alguns exemplos de vetores no eletromagnetismo. Depois temos vetor densidade de corrente, densidade de potência, polarização elétrica e magnética, e dois vetores bem diferentes, o vetor diferencial de comprimento e o vetor diferencial de superfície, de área. Temos a forma diferencial pontual da lei de Faraday. Temos a lei de Ampère e lei de Maxwell. O primeiro termo depois do sinal de igual, da igualdade, é a lei de Ohm, sigma E. E temos aí o termo de Maxwell, onde aparece o termo C, que é a velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo. Temos também a forma integral, onde a mesma equação da lei de Faraday agora força eletromotriz, expressa em volts, e a lei de Ampère e de Maxwell, agora utilizando a forma integral da equação. A pergunta é: o que é um vetor? O vetor é uma grandeza que vai apresentar três parâmetros interessantes: módulo ou intensidade, que é o comprimento, a dimensão ou o valor numérico do vetor. Por exemplo, uma intensidade 10 volts por metro para campo elétrico. Temos também a direção, que é a linha reta onde o vetor está posicionado. Por exemplo, horizontal, vertical ou diagonal. E finalmente o sentido, que é a orientação para onde o vetor aponta dentro da sua direção. Por exemplo, para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Cabe mais uma vez observação que corrente elétrica não é vetor. Aquela flecha que você está vendo em vermelho indica a direção que as cargas elétricas positivas vão percorrer no circuito, porque na área elétrica nós utilizamos o sentido convencional da corrente, que é o deslocamento das cargas positivas, mas a corrente elétrica não é vetor. Observe a direção das cargas positivas, sentido convencional. O real, nós sabemos, são as cargas negativas. Por outro lado, densidade de corrente elétrica é um vetor. Na figura temos uma parte de um fio percorrido por cargas elétricas, corrente. A maioria das cargas elétricas segue a direção de J, as setas em azul. No entanto, não a totalidade. Nós vemos que algumas cargas seguem direções diferentes. Isso é o que acontece na realidade, na prática, em um fio condutor. Sim, J igual a sigma E é a lei de Ohm. Aí está ela, U igual a RI. E que mapas rodoviários de vetores têm em comum? Observe o sentido de A para B. Nós temos uma estrada ligando a cidade A com a cidade B. Esse é o sentido que nós vamos nos dirigir, de A para B, origem e destino. Ou nós podemos ir de B para A, sentido de B para A. Isso vai ser muito importante no vetor. Observe as duas cidades A e B. Nós temos o vetor de A para B, tem origem A e termina em B. Seu sentido é de A para B. A sua amplitude, seu módulo é de 20 km, que é a distância entre as duas cidades. Já podemos agora referenciar o vetor BA, onde nós temos origem B, começamos a nossa viagem em B e terminamos na cidade A. O sentido é de B para A. A amplitude, o módulo, a distância é a mesma, 20 km. Ou seja, se nós vamos ter um sinal negativo no vetor, é em função da referência. Se a nossa referência é de A para B, B para A é negativo. Então, VAB é igual a menos VBA. Já se a nossa referência é de B para A, VBA é igual a menos VAB. O módulo, a distância entre as cidades, é constante. O módulo de VAB é igual ao módulo de VBA. Vamos ver agora como representamos vetores. Como é que nós vamos representar vetores nesta série? Bem, na figura ao lado temos a representação de três vetores distintos. Vejamos. DN é o vetor densidade de fluxo elétrico normal à superfície considerada. O vetor, está ele. Temos também agora o vetor DS, que é o vetor diferencial de área orientada. Observe para onde é que está apontando. Temos finalmente o vetor unitário normal à superfície considerada. É um vetor unitário, portanto, módulo igual a 1. Para pensar, o que
que o vetor unitário AN está apontando para cima e não para baixo? Aliás, quem define o que é para cima ou o que é para baixo? Veremos isso mais à frente. Percebeu? No slide anterior, vimos 4 maneiras distintas de representar-se um vetor. Uma letra minúscula com acento circunflexo caracterizando um vetor unitário. Por exemplo, AN, esse vetor unitário normal. Uma letra maiúscula em negrito, também costuma usar itálico, por exemplo, o vetor D. Ou 2 letras em negrito, uma minúscula e outra maiúscula, indicando o vetor diferencial de comprimento ou superfície, DL, DS. Uma letra maiúscula em negrito com uma flecha em cima. Essa é a mais comum, né? Talvez a mais esperada para se representar vetor. Qual é a mais correta? Existe a mais correta? A pergunta, portanto, é: como os livros didáticos de eletromagnetismo representam vetores? Vejamos. Este é um excelente livro sobre antenas. Antenas, teoria básica, aplicações, do autor Luiz Cláudio Esteves. Um autor brasileiro, o engenheiro Luiz Cláudio Esteves, apresenta uma teoria sólida com exemplos, gráficos e tabelas. Aborda a teoria e a prática de antenas cobrindo a faixa de MF, ondas médias, até SHF, ou micro-ondas. Vejamos como os vetores são apresentados nessa obra. Vamos começar pelas leis de Maxwell: rotacional de E, rotacional de H, divergente de D, divergente de B e divergente de J. As equações de Maxwell para campos variantes no tempo. Observe: negrito com barra no topo. Nabla, aquele triângulo invertido, sem flecha ou barra. Então, ao longo do texto e nas equações, nas figuras, é a mesma representação. Repare que no lado esquerdo da figura, temos B e H dentro do texto, simplesmente com a barra em cima. À direita, ao alto, temos ρ igual a J igual a 0. Não é o vetor, é o módulo do vetor densidade de corrente agora. Estamos considerando uma região sem cargas elétricas. Esse você conhece. É o livro de eletromagnetismo mais conhecido dos estudantes de graduação na área elétrica e temido. Uma obra clássica que passou pela prova do tempo, já a sua 8ª edição em 2026. Eletromagnetismo do Wright. A primeira edição, para você comparar com outros livros, foi em 1958. É um pouco árido em uma primeira abordagem, mas com nível de rigor adequado para uma graduação em engenharia. Comece por aqui para estudar eletromagnetismo. Vejamos, sem novidades. No texto e nas equações, os vetores são representados por letras maiúsculas em negrito. Simplesmente isso. Temos vetor A, B mais C, igual a mais B mais C. Você sabe que o livro é um clássico quando é chamado pelo nome do autor. Neste caso, o Balanis, Engenharia Eletromagnética Avançada. São 981 páginas de puro eletromagnetismo. O primeiro capítulo já começa logo com as equações de Maxwell. Em seguida, emenda com as propriedades elétricas da matéria, passa por método dos momentos para integrais, teoria geométrica da difração e encerra com funções de Green. Na figura observamos como são representados os vetores. Observe, letra maiúscula em negrito. O vetor campo elétrico é representado por um E negrito e o campo auxiliar magnético é H. As direções dos vetores são representadas por flechas. O sentido do vetor é representado pela ponta da flecha. Observe o valor instantâneo do vetor campo elétrico na direção X. Aí está. A próxima obra é uma obra de referência para a maioria dos vídeos sobre eletromagnetismo aqui, neste canal. É um dos preferidos. Se você quer começar a estudar eletromagnetismo sério, comece por aqui. Se você comparar, os conteúdos seguem quase o Wright. No título do capítulo apenas, a complexidade é maior. O último capítulo é Eletrodinâmica e Relatividade. Você encontra na internet canais com soluções de alguns dos problemas deste livro. A notação é conhecida: vetores em letras maiúsculas e em negrito. Também não há flechinha sobre o operador nabla. Veja que tanto na equação como dentro do texto, mesma notação. Centenas e centenas de exercícios propostos, resolvidos e comentados, abrangendo desde análise vetorial, eletrostática, magnetostática, campos eletromagnéticos de variantes no tempo, carta de Smith, linhas de transmissão, guias de onda e antenas. Esse é o livro básico da REA, Problemas Resolvidos em Eletromagnetismo. Requer algum conhecimento de análise vetorial e cálculo integral diferencial. Vejamos a notação adotada para os vetores. Peculiar, não? O vetor força, por exemplo, está escrito em letra maiúscula, sem negrito e com uma barra em cima. Um F com uma barra em cima. Os vetores
unitários nas direções x, y, z são, respectivamente, x, y, z com circunflexo. O teu processador de texto faz isso? O meu não faz, só usando o modo equação, que é um pouco mais demorado. Enfim, o vetor força, então, escrito com letra maiúscula, sem negrito e com uma barra em cima, por exemplo, F. Os vetores unitários mostramos x, y, z com circunflexo em cima. Um detalhe, no início do vetor da equação, quem será menos x? Você sabe o que representa, por exemplo, o menos z? Este é o livro perfeito para aquele domingo chuvoso ou uma hora de lazer. São 2.000 exercícios propostos e resolvidos. O teu professor vai precisar de alguma imaginação para criar um exercício que não esteja coberto por este livro e pelo livro anterior, da Réia. Você vai encontrar nessas duas obras até mesmo algumas questões aplicadas em concursos. Na figura, observamos que os vetores são identificados por uma letra maiúscula em negrito. O vetor força elétrica é representada por FE e o vetor deslocamento ou distância diferencial é representado por DS. A forma escalar do vetor deslocamento diferencial é ds sem negrito. E aí está. O vetor campo elétrico é representado por E e seu módulo por E entre duas barras verticais, o padrão para módulo. Outras notações vetoriais encontradas em livros textos de eletromagnetismo. Veja no lado esquerdo, por exemplo, o nosso vetor unitário na direção x a x, sem circunflexo no final da equação. Vetores. Também vamos encontrar no início da equação, sem circunflexo no início. Na figura observamos que os vetores que representam a distância orientada são identificados por uma letra minúscula em negrito. Observe a representação por flechas do início e do fim do vetor. Os vetores R e R' têm origem no ponto de origem de referência, que poderia ser, por exemplo, a origem dos eixos coordenados. Aí está, o ponto de origem de referência para a condição dada, por esse exemplo dado. O ponto da fonte, source, é localizado pelo vetor posição R'. Já o ponto campo, field, é localizado pelo vetor posição R. O vetor da fonte para o campo é identificado por esse R manuscrito. Vetorialmente, dizemos que R' mais R manuscrito é igual a R. Na figura, observamos que os vetores são identificados por uma letra maiúscula em negrito. O vetor campo elétrico é representado por E e o vetor de superfície diferencial é representado por DA, negrito A. Os vetores são representados por letras maiúsculas em negrito, como já vimos. Aí está um exemplo de soma vetorial, vetores em maiúsculas e em negrito. Os vetores são representados por flechas. Veremos a adição e subtração de vetores mais adiante nesta série. Temos a nossa famosa bibliografia sobre eletromagnetismo, alguns são citados aqui nesse vídeo, e faremos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Primeiro, a notação de vetores encontrada em livros sobre eletromagnetismo apresenta algumas variações, como nós vimos neste vídeo. Aqui, nesta série e ao longo dos textos, utilizaremos a notação em letra maiúscula e negrito para vetores gerais. Por exemplo, o vetor A. Nas figuras, para a notação de vetores em geral, utilizaremos uma letra maiúscula em negrito com uma seta no topo. E a notação para vetores unitários, as bases ortogonais dos sistemas coordenadas, como é que nós vamos fazer? Bom, isso é assunto para um próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, qual a notação para os vetores unitários? Afinal, o que é um vetor unitário? Quais os vetores unitários das bases cartesiana, cilíndrica, esférica, como é que são utilizados? Como os vetores são compostos com vetores unitários? É isso que veremos no próximo vídeo. Nos vemos até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.